Boa noite, pessoal. O Danilo me apresentou mais cedo. Deixa eu falar um pouquinho quem sou eu, então. Cristiano Silvério, diretor de operações da LGPD2U, do Serviço de Segurança da Forte Secure. Eu tenho trabalhado aí nos últimos, sem querer revelar a idade, mas nos últimos 30 anos com segurança da informação. Nos últimos 5 anos, também nesse ramo novo de privacidade. Trabalhar 5 anos no ramo de privacidade, na área de privacidade, é uma coisa que pouca gente tem. Afinal de contas, foi em 2018 que a LGPD foi aprovada. Antes disso, a gente já trabalhava com algumas consultorias europeias e foi de onde a gente trouxe a metodologia que a gente utiliza no nosso serviço. O serviço a gente chama o principal serviço de escritório de privacidade, mas não é dele que eu vou conversar com vocês hoje. Hoje eu vou falar de um outro serviço, a parte de avaliação de maturidade. Antes de conversar sobre a avaliação de maturidade com vocês, contar um pouquinho dessa linha do tempo. A gente está com a Forte Secure, como o Danilo falou, desde 2014. Lá em 2018, no ano que foi aprovada, e na verdade até antes da aprovação da legislação da LGPD, a gente já estava fazendo o primeiro diagnóstico de empresa aqui no Brasil, uma empresa de Jaboticabal, aqui pertinho de Ribeirão Preto. Em 2020, a gente começou a operar com o nome de LGPD2U. Para quem conheceu, entre 2018 e 2020, a gente trabalhava com o nome de Forte Service. A gente migrou o nome, faz mais sentido o LGPD2U, e principalmente faz mais sentido o nosso mascote. A função que o Renan comentou de DPO é uma função que precisa, ou que é responsável por muitas atividades. A gente costuma brincar que o nosso mascote, o Octo, ele tem esses 8 braços justamente para conseguir ajudar o DPO de vocês na consecução das atividades dele. Em 2021, a gente começou, através da demanda dos nossos clientes, passar da parte de privacidade para a parte de serviços gerenciados de segurança. O escritório de privacidade é um serviço gerenciado de privacidade. A proteção dos dados a gente faz através dos serviços gerenciados de segurança. Esses serviços evoluíram e, a partir de 2022, eles integraram um portfólio completo baseado no framework do SysControls de segurança da informação, de cibersegurança, e a gente começou a vendê-lo sob o nome de Managed Sys. Todo esse caminho parece que tem dado resultado. Agora, em fevereiro último, a gente vem participando não só em fevereiro, mas a gente foi agraciado em fevereiro, entre 400 empresas do continente americano, como uma das top 10 solution providers de privacidade. Então, o nosso escritório de privacidade foi reconhecido entre 400 empresas de todo o continente como uma das 10 melhores soluções de privacidade para os nossos clientes. E hoje a gente vai falar um pouco dessa questão de privacidade. Para falar de privacidade, a gente tem que entender que não é uma tarefa, mas sim a consecução de um programa. É o que a gente chama de programa de governança de privacidade. E aí eu trouxe aquela velha questão dos 5W e 1H, para a gente entender de maneira bem rápida o que seria esse programa de governança, de privacidade, quem está envolvido. Então, começando pelo quem. Quem está envolvido com o programa de governança da privacidade? Basicamente, o programa tem que ser liderado por alguém que tenha uma responsabilidade e autoridade para tomar decisões de maneira independente sobre os diferentes processos e áreas, mas sempre suportado por uma equipe, por um comitê, que vai viabilizar essas tarefas em todas as áreas da empresa. Então, o que a gente normalmente tem dentro dos comitês, dentro dessas pessoas envolvidas, acaba sendo o RH, afinal de contas, existem dados pessoais de caminhão nos processos do RH, o TI, o jurídico, mas principalmente áreas operacionais, áreas que põem a mão na massa no dia a dia da empresa e que acabam utilizando e tratando dados pessoais, às vezes sem nem perceber.
Esse pessoal tem que estar envolvido, porque muitas das coisas que vão ser definidas nesse programa vão afetar o dia a dia da empresa. Para conseguir viabilizar a conformidade legal do programa de privacidade sem um grande impacto no negócio, é fundamental que as áreas de negócio estejam envolvidas. Esse foi o quem, mas o que é esse programa de governança de privacidade? Se a gente levar ao pé da letra, vai ser um conjunto de processos e práticas que envolvem a definição de políticas, de processos, de controles de mitigação de risco a serem implementados, mas principalmente de treinamento e conscientização. Da mesma maneira que segurança da informação, privacidade é uma coisa que não está no dia a dia das pessoas. E o grande ponto fraco sempre acaba sendo aquele ponto final que está atrás do computador ou atrás de um formulário e que não sabe exatamente o que se espera dele na hora de proteger esses dados, na hora de proteger a privacidade. Então, todos esses pontos têm que fazer parte do programa de governança de privacidade. Onde ele deve ser implementado? Basicamente, em toda e qualquer instituição, toda e qualquer empresa ou entidade governamental brasileira vai precisar implementar. E não adianta pegar de novo e falar, não, eu vou implementar no TI, no jurídico e no RH. Não, ele tem que ser implementado e cobrir todas as atividades da empresa, sejam operacionais, sejam administrativas, sejam atividades de marketing, até para pessoas, protegendo até pessoas que às vezes nem têm contato direto com a empresa de vocês. Pessoas que navegam no site da empresa, que entram lá uma vez ou outra, e que têm os dados de cookies dela expostos, mesmo sem ter um relacionamento formal. Essas pessoas também são protegidas, então todo mundo tem que estar aí dentro do programa de governança de privacidade. Eu até fiquei em dúvida se eu colocaria esse quando para manter a questão dos 5W1H, porque o quando já passou. Né? A legislação foi publicada em 2018, teve o vacatio legis até 2020, a partir de 2020 começaram a valer a grande maioria, depois de mais um tempo começaram a valer as sanções. A autoridade reguladora vem trabalhando para regulamentar o que precisa ser regulamentado, lançou recentemente a questão da regulamentação da dosimetria e aplicação de sanções, já tem uma lista publicada de empresas que estão em processo de sancionamento, de processo administrativo para verificar se vai ter sanção e qual é essa sanção. Então, o quando já está atrasado. A gente ainda vê muita empresa, e a gente vai discutir isso um pouco hoje, para avaliar a maturidade do programa de governança de privacidade. Mas é impressionante o número de empresas que a gente vê no mercado que ainda não tem um programa de governança de privacidade para ser avaliado quanto à sua maturidade. Então, quem não começou ainda, está na hora de apertar o pé. Por quê? Implementar um programa de governança de privacidade traz uma série de benefícios. Esses benefícios incluem uma melhor percepção do mercado, inclui um diferencial competitivo, inclui também a redução do seu risco de sanções e do seu risco operacional. Por isso você precisa, não é só porque vem a NPD, é uma lei, sim, tem que ser cumprida, mas ele também traz vários benefícios para os negócios que fazem a implementação adequada. E o como é um processo longo, não adianta achar que vai chegar hoje e daqui a uma semana o pai José vai lá e vai nascer o programa de governança. É um processo de aculturamento. Tem que ser tratado como uma coisa que vai levar aí alguns anos, para que esteja realmente maduro. Mas a gente precisa sempre começar. A gente precisa instituir um comitê e tratar cada uma das diferentes disciplinas que compõem o programa de maneira, hoje em dia, paralela, para a gente acelerar essa questão da entrada do programa de privacidade. Conversando um pouquinho sobre o programa de governança de privacidade, a gente vai para outra parte do assunto de hoje, que é a avaliação de maturidade. Ok, mas o que é maturidade? E aí eu trouxe algumas definições que estão no dicionário. Isso não é meu, está lá no Michaelis Online. Estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. Madureza. Ok. Qualidade daquele que, por ter atingido a idade madura,
age com reflexão, com bom senso e prudência. E fase de maior importância ou qualidade. Em qualquer uma dessas definições, eu peguei 3 delas, a gente vê um componente presente, que é a necessidade de acontecer uma evolução ao longo do tempo. O processo de amadurecimento, ele parte de um ponto onde você não tem nada de conhecimento e você vai melhorando os seus processos ao longo do tempo de maneira contínua. Basicamente, você realmente começa como uma semente e vai ao longo do tempo amadurecendo. Então, a avaliação de maturidade, ela não vai acontecer numa pancada só. A avaliação de maturidade é uma coisa que tem que fazer parte do processo de implantação e de acompanhamento do programa de governança de privacidade. Como algo que leva tempo, a gente tem até é interessante, né? Porque se leva tempo, a gente sempre compara com vinho, né? Conforme o vinho passa o tempo, o vinho fica melhor. Diferente do vinho, você não precisa deixar essa questão de maturidade guardada numa adega escura e úmida. É importante que isso seja praticado todo dia. E para praticar a questão de evolução da maturidade, existem vários frameworks, existem vários modelos. Um que a gente gosta de utilizar e utiliza bastante aqui é o modelo do CMMI, né, o Capability Maturity Model Integration. A gente utiliza ele porque ele visa, mais especificamente, o amadurecimento, a avaliação de maturidade, a evolução de maturidade de processos dentro de empresas. E ele é composto por cinco níveis, desde o nível 0, que é do nível 1, que é aquele ad hoc, né? Eu não tenho processo, basicamente eu não tenho processo. Quando surge a necessidade, eu vou, faço do meu jeito. Se surgir a necessidade de outro atender, essa pessoa vai atender de outro jeito. Isso evolui para, ok, se a gente tem essas demandas, vamos começar a implementar um processo. Às vezes, você começa a ter processos documentados de maneira diferente, em diferentes áreas da empresa, mas algumas pessoas já têm uma base sobre a qual se sustentar para realizar aquelas tarefas do processo. A gente evolui para o nível 3, onde a gente já realmente tem um processo definido, documentado e principalmente treinado, onde as pessoas sabem o que se espera delas, sabem onde identificar o processo e como executar esse processo ao longo do seu dia a dia, das suas atividades. Evoluindo para o nível 4, a gente tem a questão de gerenciar quantitativamente. Então, ok, agora que todo mundo já sabe o que fazer, eu tenho documentado, todo mundo está treinado, vamos começar a medir a performance desse processo para a gente buscar uma evolução. E o último nível, o nível 5, é o nível otimizado, é onde a gente já realmente tem todo o processo documentado, medido, e ele proporciona a capacidade de gerar inovação e melhorias permanentes para aquele processo e para a operação da empresa como um todo. Então, o que a gente vai fazer hoje é baseado no CMMI, mas é aquele negócio, tem vários sabores. Uns gostam de laranja, outros gostam de morango. Você pode escolher qualquer modelo para implementar ou para utilizar na empresa de vocês. Falando, então, a gente falou um pouco do que é maturidade, escrevendo um pouquinho mais a fundo o programa de privacidade. Os principais benefícios, o porquê do programa de privacidade, que eu passei brevemente agora há pouco. O principal, acredito que a maioria de vocês que está aqui para ouvir de privacidade tem interesse, é a questão da conformidade com a legislação e regulamentações vigentes. Lembrando que, dependendo dos tratamentos e dos titulares que vocês trabalham na empresa de vocês, não é apenas uma legislação, não é apenas a LGPD. Dependendo de onde são, da origem dos seus titulares, dependendo de onde vocês executam as atividades do seu dia a dia da sua empresa, você pode ser obrigado a cumprir mais do que a LGPD, cumprir também regulamentações de outras jurisdições. Outro benefício é a transparência que isso traz, que um programa de privacidade bem elaborado traz sobre o uso que você faz desses dados. Então, por que eu estou usando, como eu estou protegendo? Isso possibilita essa transparência, que você tome melhores decisões para mitigar risco e até para decidir o que
o que proteger e o que excluir da proteção, o que vale a pena, o que não vale a pena, sempre fazendo o gerenciamento do risco. Risco versus custo. Um bom programa de privacidade também permite uma melhora da eficiência operacional. Quando você faz o programa, documenta adequadamente, é bem normal a gente identificar tarefas que acabam sendo repetitivas, a gente identificar dados que estão duplicados, triplicados. O caso que eu peguei com mais cópias do mesmo dado, tinha 17 cópias do mesmo arquivo, espalhados na corporação, e essas 17 cópias desse mesmo arquivo, cada uma tinha mais de 500 mil titulares relacionados, né, com alguns dados tipo CPF, nome, endereço. Então, tudo isso dificulta muito. Trabalhando esses processos dentro do programa de privacidade, a gente simplificou operacionalmente, inclusive todo o trâmite que acontecia, e por isso gerava essas 17 cópias. Quando a gente tem um programa de privacidade bem arranjado, e a gente tem clientes que depõem sobre isso, a confiança do cliente aumenta. O cliente entende que você está sendo honesto e aberto com ele. E ele entende que você tem a preocupação com o bem-estar e a privacidade dele. Isso pode ser utilizado, e muitas vezes é utilizada como vantagem competitiva. A gente tem clientes no segmento de desenvolvimento imobiliário, imobiliárias, que têm utilizado muito essa questão de respeito ao cliente deles para alavancar vantagem competitiva. Então, não é só, é também, mas não é só a questão de você estar em conformidade com a legislação. É você melhorar o seu ambiente operacional e a operação da sua empresa. Um pouco mais sobre o programa. O programa de privacidade, a estrutura que a gente utiliza dentro da LGPD2U é composta de 3 grandes áreas. A gente tem o comprometimento da organização. É uma grande área que vai mostrar o quão a sério a organização leva as questões de privacidade para os seus titulares. A gente tem os controles do programa, que são efetivamente as medidas que vão estar implementadas no dia a dia para fazer valer tudo que a legislação prega e o que as melhores práticas trazem. E a gente tem a parte de análise e revisão para a gente conseguir implementar realmente a melhoria contínua desse programa. No comprometimento da organização, a gente já começa com o suporte executivo. É fundamental que exista uma abordagem top-down, que os executivos da empresa se manifestem e convençam ou envolvam a empresa inteira sobre a importância de dedicar parte do seu tempo para que esse programa seja um sucesso. Inclusive para que a organização da privacidade, onde entra o comitê executivo, a definição do DPO, a definição de quem são os suportes técnicos e táticos para esse programa, nessa definição é necessário também o envolvimento dos executivos. A partir do momento que você está com, ok, essa é a minha organização, a gente precisa entender, documentar e divulgar os papéis e responsabilidades de todo mundo. Quando a gente fala papéis e responsabilidades, não é só os papéis e responsabilidades que o colaborador tem para fazer as suas atividades do dia a dia, mas também os papéis e responsabilidades que a organização deve assumir para demonstrar ao mercado o quão relevante é a questão da proteção de dados e da privacidade. Com os papéis e responsabilidades, tanto corporativos quanto dos colaboradores definidos, a gente entra na parte dos mecanismos de reporte. O que são esses mecanismos de reporte? Ok, todo mundo já sabe suas responsabilidades, o que eu preciso fazer. Os mecanismos de reporte são como. Como eu, como colaborador, vou contar para a organização se eu tiver um problema, ou se alguém reclamar de falta de privacidade, se eu suspeitar de um incidente. Todos esses mecanismos têm também que estar definidos e com processos estabelecidos e treinados. Essa é a parte de estrutura, de organização do programa. E a gente entra nos controles do programa, que, lógico, tem um pouquinho mais de itens. Isso vai desde o inventário de dados pessoais, onde a gente identifica cada dado pessoal que é utilizado, onde ele está armazenado, por que ele é utilizado, né, sob o ponto de vista do dado pessoal. Aqui é muito a visão de esse dado está em tal ativo de informação, ou tal ativo de informação tem essa quantidade de dados,
como eles são protegidos. Isso tem que se ligar ao mapeamento de atividades. O mapeamento das atividades de tratamento de dados ele é realizado para dar a visão abrangente que a LGPD e as outras legislações de privacidade exigem sobre, do começo ao fim, por onde anda meu dado para executar uma função específica de negócio. Só que isso sozinho não basta. Esse link com o inventário é necessário, porque na hora de proteger, na hora de levar para a prática, você precisa saber onde esse dado está no ativo da informação. E ativo da informação não é só sistema, não é só banco de dados. Aquele formulário de papel que o pessoal anota o nome lá na entrada, na recepção, é um ativo da informação que tem dados pessoais e precisa estar mapeado e inventariado. E precisa ser protegido. Então, esse vínculo entre os dois é o que possibilita uma abordagem prática para que se faça a proteção. A partir daí, desse entendimento geral dos dados, toda a questão das políticas de privacidade. E aí, até tem um monte de questão que vocês vão responder mais tarde, mas esse da política eu vou pedir mais uma reflexão de vocês. Se vocês aqui já leram a política de privacidade da empresa de vocês e podem dizer com certeza, a minha política de privacidade, que está lá no site, ela é específica, ela tem todos os tratamentos de dados que são executados. Para cada tratamento, ela diz como os dados são protegidos, com quem eu compartilho, como eu protejo. Isso são exigências legais. Isso está na legislação. Só que é muito difícil de implementar. Porque qualquer alteração no dia a dia da empresa vai impactar numa mudança da política. E política normalmente tem que ser aprovada para ser publicada. E começa toda a questão burocrática. A gente sempre implementa, e a gente traz, quando a gente coloca o escritório de privacidade, essa questão de políticas específicas para cada tipo de titular ou para cada função. Se vocês, eu vou publicar um QR Code com um formulário para depois, que eu vou falar mais à frente. Se vocês clicarem na política de privacidade, é uma política de privacidade específica para esta ação de marketing. E ela está toda atualizada e vai permanecer atualizada justamente por causa do know-how que está por trás dela, o know-how do escritório de privacidade. É importante que, em cima de cada atividade, todas as decisões, isso também é exigido legalmente, todas as decisões sobre proteção sejam tomadas com base em uma análise de risco. Então, a gente também tem o controle de análise de risco. Aquelas atividades que trazem um risco mais elevado para os titulares precisam de um relatório de impacto à proteção de dados. De novo, e a gente não vai cansar de falar, conscientização e treinamento. E não é só mandar um e-mail de vez em quando, dizer que, não, eu treinei, eu mandei um e-mail. É estabelecer um plano de treinamento constante, periódico, onde a gente consiga medir a participação e a evolução de cada um em termos do conhecimento adquirido. A gente comentou, o Renan mostrou muito bem a questão de identificar de fora para dentro que dados foram vazados. E aí a gente entra na questão do controle de resposta a vazamentos. Em resposta a vazamentos, a gente vai lá desde a preparação, como é que eu vou, onde eu vou estar monitorando, o que eu vou estar verificando, como eu vou acionar o time. Se eu perder todos os meus sistemas, como é que vai ser esse acionamento? Como é que eu vou chamar as pessoas? Desde a preparação até o pós-mortem, né? O pessoal não gosta de falar pós-mortem, mas o lições aprendidas, a gente faz. O programa de privacidade precisa definir todas as etapas da resposta. Uma coisa importante que quase ninguém percebe na legislação é a responsabilidade que a legislação traz dos controladores para com os operadores de dados, aquelas empresas que vocês contratam para terceirizar parte do processamento. A LGPD exige que vocês, como controladores, instruam essas empresas sobre como tratar os dados, mas também impõem aos controladores a responsabilidade por validar, verificar que essas instruções estejam sendo cumpridas e que os operadores cumprem a legislação vigente. Então, vocês, como controladores, são responsáveis por garantir que o seu operador de dados cumpra a LGPD. Plano de comunicação. Como é que a gente vai contar tudo isso? Não só para quem é interno, mas para o mercado. Para o público em geral.
Como a gente vai atender os titulares quando eles tiverem uma dúvida, um questionamento, ou quiserem exercer os seus direitos. Como a gente vai gerir cookies. E como a gente vai gerir o consentimento naquelas atividades que assim o necessitarem. Com tudo isso implementado, esse pouquinho de coisa, viu por que o Octo é um polvo? A gente entra na parte de revisão e melhoria contínua, onde a gente entra na avaliação da performance desse programa, garantir que ele está performando de acordo com os indicadores-chave que foram definidos, incluir isso, as questões disso na auditoria interna das empresas. Afinal de contas, não adianta você escrever o seu programa, você precisa garantir que ele esteja implementado, que as pessoas saibam o que estão fazendo e que elas realmente estejam executando da maneira adequada. E também, com a atividade que a gente tem da nossa autoridade reguladora, e não só dela, ficar atento às mudanças de legislação e mudanças de regulamentações que impactem o programa de privacidade. Essa é a estrutura do programa que a gente implementa, mas, de novo, essa é a que a gente implementa. Isso pode mudar de empresa para empresa, framework a gente tem uma pancada no mercado. E aí, com tudo isso de controle, levando em conta que você no programa tem que ter todas as áreas da sua empresa envolvidas, como que eu faço uma avaliação de maturidade com essa complexidade tão grande? O escopo seria imenso. Então, vamos dividir e vamos por partes. Vamos primeiro definir o escopo. Eu não preciso, logo de cara, fazer avaliação de maturidade da minha empresa inteira. Eu posso definir um pequeno escopo, um departamento, alguns processos, e fazer essa avaliação naqueles escopos. Até para que eu teste o meu modelo e o meu método de avaliação. Com base nisso, aí a gente vai para o detalhamento de cada um dos controles que eu vou estar testando para aquele escopo. Mas não basta eu definir quais são os controles que eu vou estar testando. Eu preciso identificar como eu vou testá-los. Então, eu preciso definir quais questões eu vou perguntar para quem estiver sendo avaliado, que vão fazer valer ou vão me fazer entender em qual nível daquele modelo que eu estou usando, no caso do CMMI, como eu vou saber em qual nível está aquele determinado controle. Essas pontuações, ou essas respostas, vão gerar valores. Normalmente, a gente, quando faz avaliação de maturidade, você tem lá uma escala. Essa escala não precisa ser adotada cegamente. Ela deve passar por uma análise, onde vocês vão colocar pesos e avaliar em conjunto, porque às vezes um controle que você perguntou, ele impacta em outro. Então é importante você analisar o resultado disso, para entender quais são as reais lacunas, e a partir daí sim fazer o plano de ação. Esse plano de ação é sempre importante que ele tenha prazo, atividades, lógico, responsáveis e orçamento necessário, recursos necessários para que sejam implementadas aquelas medidas. Para que na hora de decidir se o plano de ação vai ser levado a cabo ou não, isso consiga ser feito com base em dados. Esse é o processo que a gente executa nesse serviço de avaliação de maturidade, e a gente normalmente executa num escopo abrangente. Ele pode ser também dividido em etapas para se começar, avaliando se isso faz sentido para a empresa de vocês e ampliando o escopo. Eu trouxe um exemplo prático, 2, aliás, que acabaram ficando pequenininhos, acho que vocês não vão conseguir ver daí, mas basicamente é pegar o controle, no caso eu peguei papéis e responsabilidades, lá da área de organização, definir o critério, no caso, e nem eu consigo ler, tá? Responsabilidade e prestação de contas. Eu estou tentando ler aqui, mas está longe para mim, tá? Eu estou virando, mas é porque aqui está longe. Eu explico o que quer dizer aquele critério, e aí eu digo, ok, dentro de cada um dos meus níveis de maturidade, o que seria a resposta daquela pessoa que classificaria ela no nível inicial, no gerenciado, no definido, no quantitativamente gerenciado ou no otimizado? Eu tomo esse cuidado porque cada uma das perguntas vai indicar ou vai necessitar de uma reflexão diferente. Eu fiz a mesma coisa com outro controle, esse aqui ficou um pouquinho menor, que é sobre a revisão e aprovação das políticas. Mas isso se repetiria
em todos os controles. Eu trouxe 2 exatamente de papéis e responsabilidades para mostrar que não é uma pergunta, normalmente não é uma pergunta para cada um dos itens, mas sim várias perguntas que vão te dar maturidade daquela prática, daquele controle específico. Eu não sei como eu estou de tempo, como é que eu estou de tempo aí? Não sabe? A gente está sem tempo? Como mostrar esses resultados? A gente tem algumas opções. Uma das opções é a gente conseguir essa maturidade ao longo do tempo, feita numa periodicidade definida, entre implementações de correções. Mas sempre levando em consideração a definição mais importante, que é qual é o nível de maturidade que a minha empresa quer chegar. Dificilmente todas as empresas vão precisar chegar no nível 5. Isso também é uma avaliação de risco. Eu entender que eu chegando no nível de maturidade 3, eu estou atendendo de maneira adequada e sem expor a riscos muito elevados aqueles dados que eu estou protegendo. Essa avaliação depende muito de informações estratégicas, planos de vocês, e tem que ser tomada juntamente com o pessoal lá da organização, dentro do suporte executivo. Mas sempre lembrando que a avaliação de maturidade é a comparação do seu estado atual com algum parâmetro prévio. E esse parâmetro vocês têm que definir também. Nossa, tem tudo isso ainda? Que chato, porque eu já cheguei no resumo. Algumas dicas finais. Aumentar a maturidade leva tempo. Não existe bala de prata. É um processo que vai do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, em cada um dos diferentes controles implementados. Como eu disse, medir a maturidade é comparar com algum parâmetro. A gente tem essa questão de definir o que seria o parâmetro da empresa, mas a gente também consegue ajudar vocês com referências de mercado. Na minha vertical de atuação, qual é o nível de maturidade que as empresas têm apresentado? Modelo de avaliação, existem vários. É importante entender e definir para você, para a sua empresa, para os seus critérios, qual é o mais indicado. Só fazendo pesquisa para montar essa apresentação, eu me deparei com pelo menos uma dezena de diferentes escalas de maturidade. Não comece querendo abraçar o mundo. Escolha uma área específica, escolha um processo específico, faça um piloto. Conquiste o apoio das áreas através de execuções bem-sucedidas menores, para que você consiga aumentar esse escopo e cobrir a empresa como um todo num momento posterior. Aqui é bastante coisa de oriental, né? Brasileiro, a gente adora. Não, vamos testar, vamos fazer. Coloca aí para fazer, a gente vai sair fazendo. Isso normalmente atrapalha bastante, porque você vai estar falando com áreas que não conhecem privacidade, que não têm isso no sangue, e vai estar exigindo delas, às vezes, um pensamento que elas nem sabem o que é. Então, planejem bem, antes de executar, quais são os critérios, como explicar esses critérios para quem vai ser entrevistado, para quem vai ser avaliado, e como garantir que ele está fazendo isso com a atenção e o cuidado necessários. E sempre colocar todas as áreas necessárias para conversar junto. Antes de terminar, apesar de eu ter falado para vocês que não é uma pergunta por área, a gente tem nesse QR Code um questionário de pré-avaliação, onde a gente tem uma pergunta para cada um dos 19 controles que eu mostrei para vocês. Quem estiver interessado, pode acessar o formulário, preencher com os níveis de maturidade, conforme o CMMI que eu comentei aqui, e aí a gente vai devolver para vocês o que seria essa pré-avaliação, com uma comparação de como vocês estariam em relação a empresas do mesmo segmento de vocês. E aí eu vou deixar um pouquinho aberto o QR Code para vocês acessarem.
Isso depois vai estar publicado também no YouTube.